Fala você, e aí? O vídeo de hoje é mega especial. Assim, eu tô mega emocionado aqui de estar fazendo esse vídeo. Eu quero de verdade que você fique comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo é de extrema importância para você que quer entender sobre a cura, né? Você que quer receber a tua cura, você que já está cansado de penar e de sofrer com alguma coisa que você está passando. Cara, assim, Jesus não te chamou para sofrer, não para sofrer por dores, iniquidades e enfermidades. Ele te chamou sim para sofrer pelo reino, levar o reino e ser perseguido, beleza? Isso é uma glória que a gente pode carregar, mas não ser enfermo, beleza? Vamos lá. O que a gente precisa entender, tá bom? Isaías 53 vai falar assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aí, né, assim, Isaías 53 é relativamente extenso, mas ele vai falar outras coisas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais lá na frente, no versículo 11, tá? Aquilo que eu falei estava no 4 e no 5, mas né, tô falando trechos aqui porque é um pouco até complexo de entender, porque ele fala numa visão antes e depois, né? Enfim, vamos lá. E aí é que ele fala, né? Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aí depois fala também: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Beleza, vamos lá. As nossas enfermidades e as nossas dores, Jesus levou sobre ele. Se você crê nisso, recebe a tua cura em nome de Jesus. Até o final do vídeo, fica comigo, a gente vai orar e você vai ser curado para a honra e glória de Jesus, para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida e para que você possa derramar sobre outras pessoas a cura, tá bom? Então vamos lá. Se por acaso você não tem fé ainda suficiente para entender, para acreditar, seja lá o que está acontecendo, vamos num outro texto, tá bom? Num texto que fala de um momento até que ainda não havia existido essa questão, esse momento onde Jesus tinha sido crucificado e onde ele tinha levado, né, as enfermidades e as dores sobre ele, tá bom? Vamos num outro momento um pouquinho antes, né, disso daí acontecer, que está em Lucas 7, beleza? Vamos lá. Lucas 7 vai falar sobre a cura do servo de um centurião, né? Centurião é um cara, era um tipo de soldado, né? Que ele era responsável por uma centúria. Centúria vem de 100 homens. Então esse cara, né, nos exércitos naquela época eles tinham vários caras iguais a esse. Esses caras eles eram responsáveis, é como se fosse um sargento, um cara do tipo aí, ele era responsável por 100 homens. Existiam 100 homens abaixo dele ali. Ele era responsável por esses 100. E ele recebia ordens, mas ele também dava ordens, né? Então vamos lá. E aí, o servo desse cara estava doente. E ele fala, ele tá na cidade dele, Jesus está passando, curando um monte de gente, tudo mais, já tinha curado uma porrada de gente para lá, para cá. Aí ele chega lá em Cafarnaum, que é onde esse cara morava aí, né, e o servo dele estava doente. E aí ele fala: irmão, eu gosto desse servo, não era um servo a culha, né, com perdão da expressão, era uma pessoa que era estimada por ele. Então ele vai e ele pede, né, que anciãos, pessoas, né, provavelmente de prestígio aí, ele fala aqui que anciãos judeus, né, ele manda que esses caras vão lá para interceder e trazer Jesus para que Jesus viesse curar o servo dele.
E aí eles vão lá, intercedem, Jesus vai a caminho, né? Isso está em Lucas 7, tá bom? Do 1 ao 10, aproximadamente, tá? Aproximadamente não, do 1 ao 7 mesmo, perdão. E aí, né, para não ficar muito longo isso, esse cara manda essas pessoas, e aí quando Jesus está vindo, ele fala, ele percebe isso, né, estava próximo já um pouco da casa dele, e aí ele manda que alguns amigos dele que já estavam ali, né, provavelmente vendo o sofrimento também junto com ele do servo dele e tal, e aí pega esses amigos e manda que eles vão lá, e aí ele fala o seguinte, ele não vai falar com Jesus, tá? Ele fala o seguinte, então, Jesus foi com eles e tudo mais, pá. O centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer. Ele dá a palavra para os amigos vão falar para Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Né? Uma expressão de conversar, de falar com ele. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, como eu te falei, né? E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E aí, né, essa parte tá do final do versículo 6 até o versículo 8, tá bom? E aí Jesus ouve isso, cara, né, da boca dos amigos do servo, do centurião, e aí ele fala assim, cara: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos, que acompanhava no caso de Jesus, tá? Ele voltou, ele não foi nem na casa do servo, ele voltou e fala: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Se você ler aqui, você não vai achar Jesus falando: eu te curo, Jesus impondo a mão, Jesus fazendo nada. Tá? Jesus, aqui nesse caso, ele não precisou fazer nada. O que curou aqui o servo do centurião foi a fé do centurião. Então o centurião entendendo, tendo um entendimento de que tudo está debaixo da mão de Deus, tudo está debaixo da vontade, do poder de Deus, que não há nada nessa terra que teria poder se Deus não tivesse dado. Inclusive Jesus fala isso até para o próprio Pilatos, né? Ele tendo esse entendimento, essa coisa já nele, essa fé, ele vai e ele dá ordem. E provavelmente ele nem sabe, cara, se Jesus orou por ele, se Jesus pediu, se Jesus intercedeu, ele nem deve saber, mas ele viu o servo, né, dele sendo curado. E assim, o que fez aquilo ali acontecer foi a fé dele. Assim como outras pessoas que tocaram Jesus, que tiveram fé e foram curadas. Assim como você já deve, talvez tenha lido sobre o pai do menino endemoniado. E aí, assim, o pai do menino endemoniado lá, que né, tinha convulsões e tudo mais, ele vai procurar a cura, ele vai lá, ele está procurando a cura, mas ele mesmo não tinha fé. Ele acreditava que pessoas iriam curar o seu filho. E quando, na verdade, a cura precisava partir da fé dele próprio. E aí ele, falando com Jesus, ele fala: poxa, mas esses caras aí não curaram meu filho. Se você pode, cura logo ele e tal. E aí Jesus, ele até fala assim, né? Se é possível, cura. E aí Jesus fala: se é possível, tudo é possível para o que crê. Então o que acontece é que a gente precisa movimentar a nossa fé. Se a gente não tiver fé, a gente não recebe. Se eu tivesse fé suficiente, eu moveria sim montanhas. E, cara, a gente não tá falando, Jesus não fala disso como parábola. Assim como ele andou sobre as águas, como ele fez Pedro andar sobre as águas, assim como ele deu ordem, parou a tempestade, assim como Moisés ergueu lá, né, falou e o chão se abriu, engoliu, fez uma cratera, engoliu a casa lá de Corá, assim como outras coisas mirabolantes já aconteceram.
Cara, acredita no Deus que criou célula por célula do teu corpo. Ele pode te curar. Ele pode te curar. Se ele quiser, ele faz meu cabelo voltar a crescer. Mas tem propósito pra mim, na minha vida, para que o meu cabelo caísse. Ele sabe cada detalhe do seu corpo. Ele sabe cada fio de cabelo do seu corpo, do que está na sua cabeça. Ele sabe a cor dos seus olhos. Ele escolheu a cor dos seus olhos. Se existe alguma doença em você, creia. Não foi... obviamente que Deus permitiu que isso acontecesse, mas talvez simplesmente para mover a tua fé. Então creia na tua cura, receba a tua cura. A cura, ela já está disponível para você. Esse cara aqui, ele não tinha tido, Jesus não tinha morrido ainda, ele não tinha acesso ao que a gente estava falando lá em Isaías, de que a cura já estava disponível para ele. Ele simplesmente movimentou a fé, e pela fé dele, ele já foi, já resolveu. Então, lá atrás, lá em Moisés, cara, fez um monte de coisas. Se você tá em dúvida, se você acha assim, não, poxa, será que Deus pode fazer isso pela minha vida? Vai ler as coisas, as pragas do Egito, vai ler o mar abrindo, vai ler o maná caindo, a carne caindo, vai ler essas coisas, mas não fica preso a ler Jó, porque Jó ficou doente, porque Jó isso. Cara, não fica preso só no que as pessoas falam pra você, não fica preso no que eu tô te falando agora. Ora, vai orar e vai receber a tua cura. E se você tá comigo até agora, se você crê, se você recebeu isso, se você acredita, cara. Vamos lá, antes de eu falar isso, deixa eu só falar um detalhezinho. Lá em Isaías, né, 53, quando a gente fala, a Bíblia está falando assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Às vezes a gente coloca um certamente como se fosse um provavelmente, como um talvez, mas a gente tem essa mania de usar o português de uma forma displicente, mas certamente, assim como tudo que tem o sufixo, né, que é a parte final ali da palavra escrito mente, o sufixo, né, que é o final ali tem o prefixo e o sufixo, né, da palavra. Então certa é o prefixo e mente é o sufixo. Então certa quer dizer vem de certeza, e o sufixo mente ele fala sobre... tem uma formiga, cara, andando aqui agora, e aí pode aparecer um negocinho, um vultinho aqui na tela, tá? Mas foi uma formiguinha que passou em cima aqui. O sufixo mente, ele fala de forma, de maneira de. Então vamos supor, se fosse provavelmente, seria de forma provável, mas como é certamente, fala que é de forma certa, que é com certeza. Então eu fui no dicionário pegar exatamente ali que é de maneira indubitável, que significa sem dúvidas, em que há certeza. Uma outra forma que está no dicionário é que demonstra clareza, claro. E aí no dicionário está lá como sinônimo de provavelmente, só que provavelmente fala de probabilidade. E se fala de probabilidade, tentando tirar a formiga, perdão. E se fala de probabilidade, fala que talvez possa ter acontecido ou não, mas não, essa palavra não fala de probabilidade, não é provável que talvez, pode ser que sim, pode ser que não, não, é certo, é concreto. Inclusive tem uma outra versão da Bíblia, outra tradução, que vai falar que, não vai falar certamente, vai falar que é verdadeiramente, que é de forma verdadeira, que é exatamente a mesma coisa de certamente. Então, verdadeiramente, em verdade, ele levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Então o diabo conta uma mentira para você que você está doente. Mas se você não crê nisso, se você acha que realmente a doença existe e tudo mais, e sei lá o que, então creia na outra palavra que eu já te falei antes, que é a palavra do centurião, que ele creu e falou para Jesus: Jesus, dá uma ordem, dá uma ordem. Só que, cara, eu até desmarquei aqui agora, mas não tem problema, eu falo aqui rapidinho, eu coloco de novo para você. Tenta chegar nesse entendimento do que ele falou e de quem é você nessa situação aqui, tá bom? Tenta se colocar no seu devido lugar nesse momento, porque você vai entender o que eu tô te falando. Senhor, não te incomode. Isso é, né, o que ele deu ordem para que os amigos dele falassem.
Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Escuta isso. Porém, não sou digno de que entres em minha casa. Cara, esse centurião, ele não era digno. Jesus nem sequer entrou na casa dele, tá? Você já entregou sua vida para Jesus? Você crê que Jesus entrou na sua casa? Você crê que o Espírito Santo de Deus habita em você? Se esse centurião, que Jesus sequer deu uma palavra para ele, que ele creu, moveu a fé dele e creu, tá bom? Mas se esse cara que creu e que Jesus não foi na casa dele, que o Espírito Santo não habitava dentro dele, porque nem tinha, né, esse relacionamento de habitação nesse momento, enfim, isso não convém. Mas, cara, que dirá você que, né, se é convertido, se está né, nesse nível de já entregou sua vida para Deus. Se você não entregou, entrega agora, pausa o vídeo e fala: ei, Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, e Ele vai habitar em você. É Ele que vai tomar a tua vida, vai pegar você na mão e vai te levar, vai te guiar, vai fazer, vai acontecer, e vai mover, e vai te curar. Vai te curar em nome de Jesus, tá bom? Agora, se você creu, se você chegou aqui até aqui comigo, cara, esse vídeo ficou longo, mas é para poucos mesmo, não é para qualquer um. A gente está falando de cura, de ser curado. Então, se você pode, feche seus olhos e recebe a tua cura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nesse momento, Pai, dá ordem à doença, à enfermidade, à dor, ao câncer, Pai. Seja lá qual for a doença, meu Deus, a AIDS, seja lá qual for a doença que existe nesse momento, meu Deus, ao tumor. Em nome de Jesus, Senhor, dá ordem e manda que parta em retirada nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que a doença saia da vida dessa pessoa que está aqui assistindo agora. Se ela crê, Senhor, faça que ela receba consoante a sua fé. Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu sangue, Pai, sobre a vida dessa pessoa e promove a cura e a libertação, Pai. Faz de novo, Senhor, sobre a vida dela, não importa quantas vezes o Senhor precise, faz de novo, liberta, cura, vivifica, Senhor, faça com que ela ande nos teus caminhos para a tua honra e para a tua glória, e que a partir desse momento ela seja uma ferramenta, um instrumento santo nas tuas mãos, Pai, para que ela venha a derramar a cura sobre a vida de muitos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus você foi curado. Creia, receba e compartilhe isso com quem você puder e quiser. Deus te abençoe. Fica com Deus.